E aí, quando chegar o paciente lá, você pensa em um paciente que provavelmente tem C aguda, né? Como é que a gente vai avaliar, como é que a gente vai definir? A gente pode, a diretriz coloca esses tópicos, né? Eu ajustei aqui para uma abordagem em 7 passos. Então, a gente primeiro vai definir é ou não é insuficiência cardíaca. O paciente chegou, a gente pensa em insuficiência cardíaca, é o principal diagnóstico da gente, ou é um dos diagnósticos diferenciais, certo? E a gente vai ver como é que a gente vai definir se é ou não insuficiência cardíaca. A gente definiu aqui, é insuficiência cardíaca, então a gente vai ver, é nova, né? É um paciente que não tinha insuficiência cardíaca, nunca teve nenhum sintoma e começou a apresentar uma IC aguda nova, ou é uma IC aguda crônica agudizada, aquele paciente que já tinha um quadro de IC, que aí já fazia tratamento, já tomava as medicações e apresentou uma agudização, né? Uma descompensação desse quadro. Depois a gente vai ver a fração de ejeção desse paciente. É importante a gente definir a fração de ejeção para a gente ter uma melhor condução desse paciente. Então, principalmente esses pacientes que têm a fração de ejeção reduzida, né, que foi 59% dos pacientes, mas tem também aqueles com fração de ejeção intermediária, fração de ejeção preservada, tá certo? Qual é a etiologia? O que foi que levou a essa descompensação? Isso aqui é importante também, porque isso aqui vai ajudar a gente no tratamento da causa, né? Não adianta a gente tratar um paciente que está com insuficiência cardíaca aguda quando a causa da insuficiência cardíaca aguda dele foi uma anemia, por exemplo, foi uma infecção. Então a gente tem que tratar a causa, então é importante a gente definir a etiologia. Qual o perfil hemodinâmico do paciente, né? Aqueles perfis A, B, C e L, né? Como é que ele está? Como é que está a pressão dele? Como é que ele está muito congesto? Ele não está congesto? Como é que ele está? Isso aqui é importante a gente definir para a gente poder definir a terapêutica. A gente vai atacar o tratamento dele aqui, ó, no perfil hemodinâmico. Que comorbidades ele tem? É importante a gente definir isso aqui, até para a gente poder também definir o risco do paciente. Quando o paciente tem uma comorbidade descompensada, a gente tem um risco maior, mas é também importante para que a gente defina e a gente ajuste essas comorbidades. O paciente que ele tem pelo menos uma comorbidade, né? A maioria desses pacientes com insuficiência cardíaca tem pelo menos uma comorbidade, então é importante que ele esteja também compensado essa comorbidade para diminuir o tempo de internamento, melhorar o segmento dele e melhorar a qualidade de vida desse paciente. E depois a gente vai avaliar o risco imediato dele naquele momento. A diretriz coloca que a gente deve fazer tudo isso aqui, né, em até 120 minutos. Naqueles pacientes que estão mais graves, a gente precisa definir tudo em até 30 minutos, né, que tem um sinal de gravidade que a gente vai ver mais na frente lá com relação ao risco, mas no geral é um paciente que a gente deve definir em 2 horas, né, para definir, ver como é o risco desse paciente, avaliar direitinho qual é o perfil hemodinâmico dele e começar a terapêutica